Flagrei meu noivo beijando minha irmã na nossa festa de noivado. Ela me humilhou por eu ser adotada, e eles fugiram juntos para viver o romance proibido. Anos depois, me casei com o ex-namorado dela, ganhamos na loteria e ficamos milionários. Até que ela voltou para a cidade e acabou descobrindo um segredo devastador. Fica comigo porque o que revelei para ela mudou completamente como ela via a vida. Meu nome é Clarice, e eu tinha exatamente 4 anos quando entrei pela porta daquela casa em Phoenix. Lembro que segurava uma boneca de pano sem um dos braços e usava um vestido que tinha visto dias melhores. Linda e Robert Miller sorriam para mim como se eu fosse a resposta para todas as preces deles. Eles eram o retrato da classe média americana. Uma casa com gramado aparado, uma caminhonete na garagem e a promessa de que eu nunca mais teria que me preocupar com o que comeria no jantar. Mas, no canto da sala, sentada em um tapete felpudo, estava Chloe. Ela tinha 2 anos e me olhava como se eu fosse um defeito na decoração da sala. Crescer com Chloe era como caminhar em um campo minado onde ela mesma enterrava as bombas e depois sentava para assistir à explosão. Meus pais eram maravilhosos, mas eles tinham aquela cegueira seletiva de quem quer acreditar desesperadamente na harmonia familiar. Enquanto Robert e Linda estavam na cozinha, Chloe transformava a nossa infância em um tribunal. Você sabe por que eles te pegaram, não sabe? Chloe me perguntou uma tarde quando eu tinha 10 anos e ela 8. Estávamos no quintal. Eles ficaram com pena de você. Eles te trouxeram para cá igual um vira-lata de abrigo porque ninguém te quis. Seus pais de verdade te jogaram fora. Eu nunca chorei na frente dela. Eu simplesmente apertava o cabo da minha espátula de cozinha de brinquedo e saía de perto. Desde cedo descobri que a minha terapia era o fogão. Enquanto Chloe gastava o tempo dela tentando provar que era a rainha da escola e a filha biológica perfeita, eu me enterrava em livros de receitas e técnicas de corte. Eu me formei em gastronomia com as melhores notas da turma, enquanto ela se arrastava para conseguir um diploma de pedagogia apenas para ter o que exibir no jantar de ação de graças. Foi na faculdade que conheci Mike Sullivan. Ele era charmoso de um jeito óbvio, aquele tipo de cara que sabe que fica bem de terno e usa isso como personalidade. Mike estava no último ano de administração e tinha acabado de fechar um contrato de consultoria com uma startup de tecnologia que estava prestes a explodir no mercado. Nós éramos o casal perfeito para as fotos de Natal, a chefe talentosa e o jovem prodígio dos negócios. Namoramos por 3 anos. 3 anos em que eu cozinhei jantares de 5 pratos para os amigos dele e ajudei a escolher cada gravata que ele usava em reuniões importantes. Chloe, enquanto isso, namorava Jim Thompson. Jim era um cara doce, um professor de história com um senso de humor seco e uma paixão secreta por culinária que o tornava meu melhor amigo nas festas de família. Ele era bom demais para Chloe, e todo mundo sabia disso, mas Jim tinha aquele coração de ouro que o impedia de ver o monstro que dormia ao lado dele. Naquela primavera, Mike me pediu em casamento. O anel custou mais do que o meu primeiro carro e ele fez questão de postar em todas as redes sociais. A startup dele tinha sido comprada por uma gigante do Vale do Silício e ele estava nadando em dinheiro. Finalmente, você vai ter um sobrenome que realmente te pertence, Clarice. Chloe me disse com um sorriso ácido durante o planejamento da festa de noivado. Já que o seu original é um mistério, Sullivan vai te cair bem. Eu apenas sorri. Eu estava feliz demais para me importar com o veneno dela. Ou pelo menos era o que eu pensava. A festa de noivado foi organizada na casa dos nossos pais. Era uma noite quente em Phoenix, e o jardim estava decorado com luzes brancas. Eu usava um vestido de seda, off-white. Nossa mãe Linda estava radiante, e nosso pai Robert estava orgulhoso. Tudo parecia um comercial de margarina, até que percebi que Chloe e Mike sumiram da festa. Procurei por eles durante 20 minutos. O gelo no meu copo já tinha derretido quando decidi checar o escritório do meu pai, no 2º andar. A porta estava entreaberta. Eu não entrei. Fiquei parada no corredor, ouvindo o som que eu nunca vou esquecer. Você merece coisa melhor, Mike, Chloe sussurrou. Sua voz estava carregada de uma satisfação maligna. Você nem sabe de que buraco ela saiu, não sabe de onde ela veio. Ela é só um cachorrinho abandonado que meus pais trouxeram para casa. Você quer continuar com uma bastarda? Você é uma safada, Chloe, Mike respondeu. Mas o som de beijos e de roupas sendo ajustadas dizia o contrário. Se ela pegar a gente... Eu quero mesmo que ela pegue, Chloe riu.
Eu quero ver a cara da bastarda quando perceber que perdeu a única coisa que achou que tinha conquistado. Eu empurrei a porta. Eles não se separaram imediatamente. Chloe fez questão de manter a mão no pescoço de Mike por mais um segundo, olhando diretamente nos meus olhos. Mike ficou pálido, a cor fugindo do rosto dele como se alguém tivesse puxado um plugue. O que você está acontecendo? A voz do meu pai veio de trás de mim. Ele e minha mãe tinham subido para nos chamar para o brinde. Jim estava logo atrás deles, segurando uma garrafa de champanhe que ele nunca chegaria a abrir. O silêncio no corredor era tão denso que eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Clarice, não é o que você está pensando. Mike começou a dizer, a frase mais clichê e patética da história da humanidade. É exatamente o que ela está pensando, Mike. Deixa de ser covarde, Chloe disse, ajeitando a alça do vestido com uma calma assustadora. Ela caminhou até mim, parando a centímetros do meu rosto. Aceite a realidade, maninha. Mike percebeu que preferia fazer parte da família de verdade, não de um projeto de caridade que deu errado. Você foi abandonada de novo, primeiro pelos seus pais que te largaram naquele buraco, e agora pelo homem que jurou te amar. O problema não sou eu. O problema é que ninguém nunca quer ficar com você. Minha mãe soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Meu pai deu um passo à frente, o rosto vermelho de uma raiva que eu raramente via nele. Chloe, você perdeu o juízo? Meu pai perguntou com a voz tremendo. Como você tem coragem de fazer uma coisa dessas na nossa casa? Com a sua irmã? Minha irmã? Chloe soltou uma risada estridente, apontando o dedo para o peito do meu pai. Lá vem você de novo, pai. Sempre defendendo a bastarda. É impressionante como vocês dois dão mais valor para esse projeto de caridade do que para a própria filha de sangue de vocês. Eu estou cansada disso. Estou cansada desse favoritismo doentio por alguém que nem deveria estar aqui. Cale a boca, Chloe! Minha mãe exclamou, as lágrimas começando a descer. Nós amamos as duas igualmente, mas o que você fez hoje é imperdoável. Igualmente? Não me faça rir, mãe. Chloe cuspiu a palavra mãe como se fosse veneno. Eu não vou ficar mais um segundo nesse ambiente tóxico, ouvindo sermão de gente hipócrita. Eu cansei de ser a segunda opção nessa família de fachada. Ela se virou e agarrou o braço de Mike com tanta força que as unhas dela devem ter deixado marcas. Vamos, Mike, ela ordenou, puxando-o com autoridade. A gente não precisa de nada daqui. Phoenix ficou pequena demais para o seu novo saldo bancário e para o meu talento. Vamos embora agora. Mike olhou para mim por um milésimo de segundo. Não havia arrependimento, apenas o medo de um homem que sabia que tinha sido pego, mas que estava deslumbrado demais com a nova conquista para se importar. Ele se deixou ser arrastado por Chloe escada abaixo. Jim continuava parado no corredor, olhando para a garrafa de champanhe na mão dele como se fosse uma arma do crime. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi em outra pessoa o mesmo reflexo do desastre que eu sentia. Eles saíram daquela casa 20 minutos depois, deixando para trás um rastro de destruição e um noivado em cinzas. Chloe postou uma foto no Instagram ainda naquela noite, de dentro da caminhonete de Mike, cruzando a fronteira do estado. A legenda dizia: finalmente livre de sombras, começando a vida com quem realmente importa. Eu desci para o jardim. Os convidados estavam indo embora em silêncio. Aqueles olhares de pena que eu odiava estavam em todos os lugares. Sentei-me em uma das cadeiras decoradas e comecei a tirar as pétalas de uma das flores do arranjo de mesa. Clarice? Jim se aproximou. Ele tinha deixado a garrafa de lado e agora segurava 2 copos de água. Eles se foram. Eu sei, respondi. Minha voz estava firme, o que surpreendeu até a mim mesma. Eles levaram tudo o que podiam levar. Não levaram tudo, Jim disse, sentando-se ao meu lado. Eles só levaram o lixo. O problema é que o lixo fede quando sai, mas depois a casa fica limpa. Olhei para ele. Jim estava com os olhos vermelhos, mas havia uma faísca de algo novo ali. Uma aliança de dor que nós dois agora compartilhávamos. Naquela noite, eu apenas observei as luzes do jardim se apagarem uma por uma enquanto meus pais tentavam me consolar, com palavras que não faziam sentido. Eu já estava fazendo as contas. Chloe achava que tinha vencido porque tinha o homem e o dinheiro dele. Ela achava que tinha me atingido no ponto mais fraco ao mencionar meu abandono.
mas ela esqueceu de um detalhe fundamental. Quem é abandonada aos 4 anos e sobrevive, aprende a construir fortalezas. E eu ia construir uma que ela nunca conseguiria escalar. Os primeiros 6 meses depois daquela noite foram como caminhar sobre brasas. Chloe e Mike desapareceram de Phoenix como se tivessem sido engolidos pela terra, mas a presença deles ainda a assombrava cada jantar de domingo. Minha mãe chorava no sofá enquanto olhava fotos antigas, e meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. O silêncio na casa era pesado, interrompido apenas pelo som da televisão ou pelo barulho das panelas que eu batia na cozinha para tentar abafar meus próprios pensamentos. Jim passou a frequentar a nossa casa com mais regularidade. No início, ele vinha para devolver algumas coisas que Chloe tinha deixado no apartamento que dividiam, mas logo as visitas se tornaram o nosso refúgio. Nós dois éramos as vítimas do mesmo crime, os sobreviventes de um naufrágio que ninguém viu chegar. Ela levou até a minha coleção de discos de jazz, Jim me contou certa tarde, enquanto me ajudava a picar cebolas para um ensopado. Não porque ela goste de jazz, mas porque ela sabia que eu gostava. Chloe não quer as coisas para ela. Ela só quer que os outros não as tenham. Ela sempre foi assim, Jim. Eu respondi, limpando o suor da testa com o braço. Ela acha que a felicidade é um jogo de soma zero. Se eu estou feliz, ela sente que está perdendo algo. Nós começamos a cozinhar juntos todos os sábados. Jim tinha um talento natural, um toque intuitivo que me surpreendia. Ele era professor de história por profissão, mas no fundo, ele era um artista dos sabores. O luto pelos nossos relacionamentos desastrosos se transformou, aos poucos, em uma parceria sólida. O que começou como consolo virou admiração, e a admiração virou algo que eu não sentia há muito tempo: paz. Nós nos casamos 18 meses depois. Não houve festa luxuosa, nem luzes no jardim, nem convidados por pena. Foi uma cerimônia simples no cartório, seguida de um jantar apenas para meus pais e alguns amigos próximos. Foi perfeito porque era real. 2 anos depois, nasceu o nosso filho, Léo. Ele tinha os olhos do Jim e o temperamento calmo que nenhum de nós dois parecia ter naquela época de Phoenix. Nós construímos uma vida boa. Eu abri um pequeno serviço de buffet e Jim continuava lecionando, mas passava as noites me ajudando com as planilhas e o desenvolvimento do menu. Enquanto isso, o mundo digital nos servia doses diárias do que Chloe queria que acreditássemos ser a vida perfeita dela. Ela e Mike tinham se mudado para Seattle. O Instagram dela era uma vitrine de ostentação vulgar. Fotos em coberturas com vista para a Space Needle, bolsas de grife que custavam o meu aluguel de 1 ano, e Mike sempre com aquele sorriso de comercial de pasta de dente. "Olha isso!" eu disse para o Jim, mostrando o celular em uma noite chuvosa. Ela postou que o sucesso é a melhor vingança. Eles estão em um iate em Miami. Jim nem olhou para a tela. Ele estava ocupado trocando a fralda do Léo. "O sucesso dela depende da nossa plateia, Clarice. Se a gente parar de olhar, o palco dela desaba. Deixa eles viverem de aparências. Aqui a gente vive de verdade." Ele tinha razão, mas uma parte de mim ainda sentia o gosto amargo da injustiça. Eles tinham traído, humilhado e fugido, e pareciam estar sendo recompensados por isso. Mike tinha ficado ainda mais rico com a expansão da startup, e Chloe vivia a vida de dondoca que sempre planejou, jogando na nossa cara que o sangue real dela tinha encontrado o caminho do ouro. Nós continuávamos na nossa luta de classe média, pagando hipoteca, economizando para a faculdade do Léo e trabalhando 12 horas por dia. Meus pais continuavam na mesma casa em Phoenix, e embora estivessem felizes por mim e pelo Jim, o buraco que Chloe deixou ainda estava lá. Minha mãe nunca admitia, mas eu sabia que ela ainda checava o perfil da Chloe todas as noites antes de dormir. Foi então que o destino decidiu que já tínhamos esperado o suficiente. Era véspera de Ano Novo. O clima em Phoenix estava fresco e estávamos todos na casa dos meus pais. Jim e eu tínhamos o hábito bobo de jogar na loteria da virada todos os anos. Era uma tradição sem esperança, apenas um motivo para rir e planejar o que faríamos com bilhões que nunca teríamos. "Se a gente ganhar, eu compro aquele prédio comercial no centro para você montar o seu restaurante", Jim brincou, enquanto preenchia os números no balcão da cozinha. "E eu compro uma biblioteca inteira para você", eu respondi, dando um beijo no topo da cabeça dele. Naquela noite, depois que o Léo dormiu e os fogos de artifício cessaram, sentamos para conferir os números. O prêmio acumulado era colossal. O país inteiro estava em transe.
O sorteio começou. Um número. 2, 3. Jim segurava o bilhete com as mãos trêmulas. 4, 5. Clarice, ele sussurrou. Sua voz estava tão baixa que eu quase não ouvi. Clarice, olha isso. O sexto número apareceu na tela. Ficamos parados, olhando para aquele pedaço de papel como se ele pudesse entrar em combustão a qualquer momento. O prêmio total era de 200 milhões de dólares, mas outro apostador também tinha acertado. Nossa parte, 100 milhões de dólares. 100 milhões. Eu olhei para o Jim e, pela primeira vez em anos, senti que o peso que Chloe tinha colocado nos meus ombros na noite do noivado tinha sido pulverizado. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre o fato de que, pela primeira vez na vida, a sorte não tinha escolhido a filha de sangue, ou o prodígio dos negócios. Tinha escolhido a gente. Não vamos contar para ninguém ainda, eu disse, minha mente já trabalhando a 1000 por hora. Nem para o meu pai, nem para a minha mãe. Não agora. O que você tem em mente? Jim perguntou, com um meio sorriso que indicava que ele já sabia a resposta. Justiça, Jim, mas do tipo que se serve bem devagar, em pratos de porcelana fina. Passamos as semanas seguintes organizando tudo com advogados e consultores financeiros. A primeira coisa que fizemos foi comprar uma mansão em um dos bairros mais exclusivos de Scottsdale. Era uma propriedade magnífica, com jardins vastos, uma cozinha profissional de dar inveja e segurança 24 horas. Contratamos uma equipe de funcionários e, em uma tarde de domingo, levamos meus pais para visitar um cliente do meu buffet. Quando chegamos lá, entreguei a chave na mão da minha mãe. O que é isso, Clarice? Ela perguntou confusa, olhando para a mansão. É a nova casa de vocês, eu respondi. E não se preocupem com as contas. Está tudo pago para o resto da vida de vocês. Tem governanta, motorista e tudo o que vocês merecem. Meu pai chorou. Minha mãe me abraçou com tanta força que eu quase perdi o fôlego. Contei de onde vinha o dinheiro, mas eu deixei uma coisa bem clara para eles. Mãe, pai, se a Chloe ligar ou aparecer, vocês não vão mencionar a loteria. Digam apenas que nós tivemos sucesso nos negócios e que decidimos cuidar de vocês. O valor exato é um segredo nosso. Eles concordaram. Eles sabiam do que Chloe era capaz. Enquanto isso, Jim e eu usamos parte do dinheiro para investir em uma rede de restaurantes de alta gastronomia. Nós não precisávamos mais trabalhar um único dia em nossas vidas, mas nós amávamos o que fazíamos. O trabalho era o que nos mantinha sãos, enquanto observávamos, de longe, o império de mentiras de Chloe começar a dar sinais de rachaduras nas redes sociais. Eu sabia que era apenas questão de tempo até o cheiro do dinheiro chegar ao nariz dela. E eu estaria pronta, sentada na cabeceira da mesa, quando ela finalmente decidisse voltar para casa. 1 ano se passou desde que o bilhete de loteria mudou o nosso destino. 100 milhões de dólares fazem coisas curiosas com a rotina de uma pessoa. Jim e eu poderíamos estar em uma ilha particular nas Maldivas, mas decidimos que a nossa satisfação viria de outro lugar. Investimos em uma rede de restaurantes chamada The Miller's Table. O conceito era simples: comida de alma, técnica impecável e a minha assinatura em cada detalhe. Nós nos tornamos os novos queridinhos da elite de Phoenix e Scottsdale. A diferença é que ninguém sabia de onde vinha o capital infinito. Para o mundo, éramos apenas um casal de classe média que deu um golpe de sorte em um investimento certeiro e agora colhia os frutos com trabalho duro. Jim revelou-se um administrador implacável. Ele não era apenas o professor de história que gostava de cozinhar. Ele era o cérebro por trás da expansão, enquanto eu era o coração da cozinha. Enquanto isso, o brilho de Seattle estava desaparecendo do perfil de Chloe. As fotos de iates deram lugar a selfies em apartamentos que pareciam cada vez menores. Os sorrisos de Mike estavam mais tensos. Eu não precisava de um detetive para saber que a startup dele tinha enfrentado problemas ou que o estilo de vida de gastança desenfreada de Chloe tinha drenado as contas. A bomba finalmente explodiu em uma tarde de terça-feira. Eu estava na cozinha experimental de um dos nossos restaurantes quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Clarice, você não vai acreditar. Ela disse, a voz abafada como se estivesse escondida em um armário. Chloe ligou. Ela está na cidade. Ela e Mike voltaram. Senti uma onda de frio percorrer meus braços, mas não era medo. Era expectativa. E o que ela queria, mãe? Ela foi até a nossa antiga casa, minha mãe contou.
Ela ficou em choque quando viu que outra família morava lá. Ela me ligou aos gritos, perguntando por que vendemos a casa sem avisar e onde estávamos. Eu dei o endereço da mansão em Scottsdale, como você disse para fazer. E ela já foi aí? Acabou de sair, minha mãe suspirou. Clarice, ela quase caiu para trás quando viu os portões. Ela entrou exigindo saber quem tinha morrido e deixado herança. Eu não contei sobre a loteria. Só disse que você e o Jim se casaram e estão indo muito bem e que vocês compraram a casa para nós. Ela tentou se convidar para morar aqui. Disse que as coisas em Seattle estavam em transição. Eu disse que não podia. Falei que tínhamos equipe de segurança e que o Robert e eu preferíamos a nossa privacidade agora. Mandei ela para aquele hotel no centro. Eu sorri para o vazio da cozinha. Minha mãe estava aprendendo rápido. Ótimo. O que mais ela disse? Ela perguntou do Jim. Perguntou se ele ainda era aquele professorzinho remediado. Eu só disse que ela deveria falar com ele pessoalmente. Desliguei o telefone e olhei para o Jim, que estava revisando o estoque de vinhos ao meu lado. Contei a novidade. Ele não pareceu surpreso. O dinheiro dela acabou. Jim concluiu, fechando o tablet. E agora ela quer ver se sobrou alguma coisa do que ela jogou fora. 10 minutos depois, o celular do Jim tocou. Era um número desconhecido de Seattle. Ele colocou no viva voz e me olhou. Eu fiz um sinal afirmativo. Alô? Jim atendeu com uma voz neutra. Jim? É a Chloe. A voz dela estava diferente, menos arrogante, mais melíflua. Aquela voz de quem está prestes a pedir um favor, mas quer fazer parecer um presente. Nossa, eu mal reconheci a voz do meu ex-namorado favorito. Chloe, o que você quer? Jim foi direto ao ponto. Eu soube que vocês estão por cima, ela disse, ignorando a frieza dele. Minha mãe me mostrou a mansão. Uau, eu sempre soube que você tinha potencial, Jim. Talvez Phoenix fosse pequena demais para você na época, mas agora vejo que você finalmente acordou. Eu estou na cidade. Tivemos uns problemas contratuais com os negócios do Mike. Sabe como é, burocracia. Queria te ver. Para conversar, relembrar os velhos tempos. Que tal um jantar amanhã? Eu fiz um sinal para o Jim, apontando para o nome do nosso restaurante principal, o L'Héritage. Pode ser, Jim disse. Conhece o L'Héritage? É no centro, às 20 horas. Ouvi falar que é o lugar mais caro da cidade hoje em dia. Chloe riu, uma risada nervosa. Você está podendo, hein? Vejo você lá. Ela desligou. Jim olhou para mim. Você tem certeza de que quer fazer isso? Eu não quero apenas fazer isso, Jim, respondi, pegando meu avental de chefe de seda negra. Eu preparei o menu para esse momento por 3 anos. Ela acha que vai te seduzir e conseguir um pedaço do bolo. Vamos deixar ela acreditar nisso até o último segundo. Na noite seguinte, eu cheguei ao restaurante 1 hora mais cedo. Fiquei no escritório, observando pelas câmeras de segurança. Chloe chegou em um táxi, o que já dizia muito sobre o estado financeiro dela. Ela usava um vestido vermelho que tentava ser sofisticado, mas que parecia datado e um pouco apertado demais. Ela entrou no salão olhando em volta com uma mistura de inveja e cobiça. Ela achava que o restaurante era apenas o lugar onde o Jim a levaria para impressioná-la. Ela ainda não sabia que o nome de Clarice Miller estava no registro de propriedade de cada tijolo daquele prédio. Jim já estava à mesa, usando um relógio que custava mais do que o carro que Mike dirigia em Seattle. Ele foi o epítome da educação e do distanciamento. Você está incrível, Jim, Chloe disse, sentando-se e jogando o cabelo para trás. A maturidade te fez bem. E esse lugar, meu Deus, é magnífico. Eu andei pesquisando sobre essa rede de restaurantes. Fiquei chocada quando vi os nomes de vocês nos registros. Quem diria que o professor de história e a órfã cozinheira virariam os magnatas de Phoenix? O mundo dá voltas, Chloe, Jim respondeu, sinalizando para o garçom trazer o vinho mais caro da carta. Mas me conte, como está o Mike? E a vida de luxo em Seattle? O rosto de Chloe vacilou por um segundo antes de ela colocar a máscara de vítima. O Mike, ele é complicado. Sabe como são esses homens de negócios? Ele se tornou abusivo, controlador. Ele não me deixava ter controle de nada. O dinheiro é todo dele, Jim. Eu cometi um erro terrível ao fugir daquele jeito aquele dia. Ela esticou a mão sobre a mesa, tentando tocar a mão do Jim. Ele não recuou, mas também não retribuiu. Eu sempre soube que você era o homem certo,
Ela sussurrou com uma falsa emoção. Agora eu vejo o império que você construiu. Eu quero largar o Mike, Jim. Mas não tenho como pagar um advogado à altura. Eu queria tentar de novo com você. Ou... Ela fez uma pausa dramática. Se você não quiser passar pelo divórcio com a Clarice e perder metade de todo esse patrimônio dos restaurantes, eu entendo. Eu aceito ser a outra. Você só precisa me bancar um apartamento decente na cidade, me dar uma mesada e cuidar das minhas contas. A Clarice nem precisa saber. Ela sempre foi meio lenta para perceber o que acontece debaixo do próprio nariz, não é? Eu assistia a tudo pela tela, sentindo um prazer gelado correr pelas minhas veias. Era hora de entrar em cena. Me levantei, ajeitei meu dolman de chefe e caminhei em direção ao salão principal. O som dos meus saltos no mármore era o único aviso que ela teria. Lenta para o quê, exatamente? Perguntei, saindo das sombras da coluna de mármore. O som dos meus saltos no chão de mármore ecoou como um veredito. Chloe deu um pulo na cadeira, quase virando a taça de vinho de $400. O rosto dela passou do pálido para um cinza azulado em questão de segundos. Ela olhou para mim, depois para o Jim, e percebeu que a mão dele, que ela tentava tocar, agora segurava a minha com uma força que dizia tudo o que ela precisava saber. Clarice? Que surpresa agradável! Ela gaguejou, a voz subindo 2 tons. Ela tentou ajeitar o vestido, mas o tremor nas mãos a traía. Eu estava apenas dizendo ao Jim como estou orgulhosa. Que rede de restaurantes incrível. Eu sempre soube que você tinha esse... tempero. Engraçado, Jim disse, retirando um pequeno gravador digital do bolso interno do paletó e colocando-o sobre a toalha de linho branca. Eu ouvi algo sobre ser amante. Algo sobre eu bancar um apartamento para você fugir de um marido abusivo, porque a Clarice é lenta demais para perceber. Chloe fechou a cara. A máscara de irmã arrependida derreteu, revelando o monstro que eu conhecia desde os 4 anos. Ela se encostou na cadeira e cruzou os braços, soltando uma risada seca e sem vida. Tanto faz, ela cuspiu, encostando-se na cadeira com um desdém fingido. Vocês acham que são melhores do que eu porque deram um golpe de sorte nesses negócios de comida? No fundo, Clarice, você continua sendo a mesma órfã rejeitada que meus pais trouxeram para casa por caridade. Você pode ter comprado esse restaurante luxuoso e esse dolman de seda, mas não pode comprar o que eu tenho de berço. O sangue que corre nas minhas veias é o que realmente importa, e isso você nunca vai ter, não importa quantos milhões acumule. Eu me inclinei sobre a mesa, deixando o sorriso irônico florescer lentamente. É curioso você falar tanto de sangue, Chloe, eu disse, minha voz saindo baixa e cortante. Sabe, depois que você fugiu com o Mike e destruiu o nosso noivado, meu pai e minha mãe ficaram despedaçados. E no meio daquela vergonha, eles decidiram que eu merecia saber de toda a verdade. Chloe arqueou as sobrancelhas, tentando manter o deboche. Que verdade? Que eu sou a filha planejada? Não, eu respondi. A verdade é que você também foi abandonada. 2 vezes. Primeiro pelos seus pais biológicos, que te deixaram em uma agência de adoção em Seattle com 2 dias de vida, e depois por Linda e Robert, que decidiram nunca te contar que você foi adotada porque sabiam que sua cabeça fútil não aguentaria o choque. Eles te protegeram de você mesma, Chloe. Ela soltou uma risada estridente, atraindo olhares das outras mesas. Você está mentindo! É um plano patético para me atingir. Eu sou a cara do meu pai. Eu sou uma Miller. Vá até a mansão deles agora, Jim disse, sua voz soando como um trovão baixo. Eles estão te esperando. Linda e Robert têm os papéis da agência de Seattle em cima da mesa. Eles cansaram de você, Chloe. Cansaram de proteger uma filha que nunca teve um pingo de gratidão. Para eles, hoje, a única filha que restou se chama Clarice. Chloe se levantou, derrubando a cadeira. Ela saiu do restaurante tropeçando nos próprios pés, sem olhar para trás. Eu vi pelo vidro da fachada ela gesticulando freneticamente para um táxi. Você já enviou? Perguntei ao Jim. Acabei de enviar. Ele respondeu guardando o celular. O arquivo de áudio com a proposta indecente dela de ser a outra e a confissão de que queria usar o Jim para pagar advogados foi direto para o WhatsApp de Mike Sullivan. Chloe chegou à mansão em Scottsdale 30 minutos depois. Minha mãe me contou tudo por telefone mais tarde. Chloe entrou gritando, exigindo ver as certidões de nascimento. Meu pai,
que sempre foi um homem de paz, não gritou de volta. Ele apenas apontou para o envelope pardo sobre a mesa de jantar. Quando Chloe leu os documentos, ela desabou. Não foi um desabamento de tristeza, foi de ódio. Ela começou a rasgar os papéis e a gritar que eles eram traidores, que tinham estragado a linhagem dela. Foi então que minha mãe deu o golpe de misericórdia. A linhagem que você tanto preza, Chloe, começou em um berço de metal em um abrigo público. Minha mãe disse, com uma frieza que eu nunca imaginei que ela tivesse. Nós te demos tudo, mas o caráter que você desenvolveu foi escolha sua. Saia da minha casa. Agora. Expulsa da mansão, Chloe foi para o hotel onde Mike a esperava, mas Mike não estava lá. No balcão da recepção, o atendente entregou a ela uma sacola de lixo com as roupas que ela tinha levado para a viagem. Mike tinha ouvido o áudio. Ele já estava no aeroporto, voltando para Seattle. A mensagem dele foi curta e grossa. Eu posso ser muita coisa, Chloe, mas não sou o banco de uma mulher que tenta me trair com o ex-namorado na primeira oportunidade. Fique com a sua cidade e com a sua pobreza. O divórcio sai em 30 dias e você não leva um centavo. Sem o dinheiro dele, sem a mansão dos meus pais e com o segredo da sua origem queimando como ácido, ela fez a única coisa que sabia fazer. Tentou manipular. Ela apareceu na porta da minha casa às 7 horas da manhã seguinte. Estava descabelada, com a maquiagem borrada e aquele olhar de bicho acuado que tenta parecer inofensivo. Clarice, por favor, ela começou tentando segurar minhas mãos. Eu recuei. Eu estava fora de mim. A revelação sobre a adoção. Isso me quebrou. Eu não sabia o que estava dizendo naquele restaurante. Você é minha irmã, a única família que eu realmente tenho. O Mike me abandonou. Eu não tenho para onde ir. Fiquei olhando para ela, sabendo que cada lágrima era calculada para atingir o meu bolso, não o meu coração. Eu ajudo você, Chloe, eu disse com calma. Os olhos dela brilharam instantaneamente. Vi a ganância voltando à vida, o alívio de quem achava que tinha garantido uma mesada vitalícia. Eu sabia que você tinha um coração bom, Clarice. Quanto você pode me adiantar? Eu preciso de um lugar para ficar, talvez aquele condomínio perto do centro. Você entendeu errado, eu a interrompi. Eu disse que ajudo, vou te dar um emprego. Tenho uma vaga de auxiliar de cozinha em uma das minhas unidades. O salário é honesto, dá para pagar um aluguel simples e as suas contas se você for econômica. Você começa amanhã, batendo ponto às 8 horas. O brilho nos olhos dela desapareceu, substituído por uma expressão de puro asco. Você quer que eu trabalhe para você? Ela perguntou, a voz subindo de tom. Quer que eu limpe chão e descasque batatas enquanto você nada em milhões? Eu sou professora, Clarice. Eu tenho um diploma. Eu não vou me humilhar trabalhando para a irmãzinha adotada que deu sorte na vida. Você é nojenta por sugerir isso. Não se esqueça que você também é minha irmã adotada. A oferta está na mesa, Chloe. Ou o trabalho, ou a rua. Respondi, fechando a porta. Ela gritou alguns insultos do jardim antes de ir embora. Foi a última vez que a vi pessoalmente. 1 ano depois, recebi notícias por um antigo conhecido. Chloe não conseguiu um bom acordo com o Mike no divórcio, e meus pais mantiveram a porta trancada. Ela acabou voltando para a única coisa que o diploma permitia: dar aulas como substituta em uma escola de subúrbio, onde ninguém conhecia o passado dela. Mora em um apartamento de 1 quarto com vista para um estacionamento e paredes que precisam de pintura. Ela ainda está amargurada, vivendo de aparências que ninguém mais compra. O orgulho foi a única coisa que sobrou para ela comer, e garanto que o gosto é muito mais amargo do que qualquer prato que eu já preparei. 2 anos depois de toda aquela confusão, enquanto eu revisava a expansão da nossa rede para a Flórida, o nome de Mike Sullivan saltou nas manchetes dos jornais de tecnologia. O karma dele não foi silencioso como o de Chloe, foi uma explosão pública e humilhante. Mike achava que era o mestre dos negócios, mas a sua arrogância o cegou. A startup que ele tanto ostentava foi alvo de uma investigação federal por fraude fiscal e manipulação de dados. Descobriram que ele vinha cozinhando os livros para atrair investidores do Vale do Silício. O império de vidro dele estilhaçou em uma única tarde. Fiquei sabendo que ele perdeu cada centavo em multas e honorários de advogados para tentar não ser preso. Mike, o homem que trocou um noivado real por status e uma mulher troféu,
terminou morando em um estúdio alugado e trabalhando como vendedor de carros usados em Seattle. Ele, que adorava relógios de ouro e ternos sob medida, agora usa poliéster e conta moedas para o café. Às vezes, quando o Jim e eu estamos relaxando na nossa varanda, ele comenta sobre como o mundo se equilibra. Chloe terminou sozinha e amargurada por causa do próprio orgulho, e Mike terminou na lama por causa da própria ganância. A lição final é clara. Não importa a velocidade do seu carro ou o tamanho da sua conta bancária se a estrada que você construiu é feita de traição. O tempo sempre apresenta a conta, e ele nunca aceita parcelamento. Muito obrigada por ter me acompanhado até o final desta jornada. Essa história me ensina que não importa o quanto tentem nos derrubar com mentiras, a verdade sempre encontra um caminho para a luz. O karma não falha, ele apenas espera o momento certo para ser servido. Se você gostou de como a justiça foi feita, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo essas histórias de superação para vocês. Fiquem bem, cuidem do coração de vocês e até o próximo vídeo.